pediatria, mais especificamente oncológico. Então hoje, quando vocês me veem aqui, é que eu vou falar sobre saúde. Hoje é um dia que a associação está fazendo um evento lá no Conig. Depois que eu sair daqui eu vou para lá, porque eu também estou palestrando lá sobre saúde. Então está sendo o dia todo lá na escola de Nova Iguaçu. Mas eu trouxe um spoiler que eu vou dar lá para vocês. Amém. Porque falar de saúde, a gente tem esses meses que nos fazem lembrar, né? Por exemplo, mês passado foi outubro. Rosa. Esse mês é novembro. Azul. Setembro foi? Amarelo. Amarelo, saúde mental. Então, assim, e aí a gente vai falar um pouquinho de saúde. Só que eu não vou falar somente da saúde da mulher e nem somente da saúde do homem. Eu vou falar um pouquinho de cada saúde, tá? Vou fazer um mesclado, porém, a Organização Mundial da Saúde, ela define, antigamente falava que saúde era a completa ausência de doença. Sim. Era isso. Porém, hoje em dia, já faz um tempo que mudou. A saúde é o bem-estar físico, mental e espiritual. Porque o homem não é só físico, né? Você conhece muita gente que fisicamente é perfeita, mas mentalmente não é. Tem muitos problemas. Então a saúde é complexa, ela é um todo. E Deus, na sua sabedoria, Ele nos ajudou a entender isso. Que não adianta você tratar só o físico, você tem que tratar o todo. E aí, eu venho com um tema que tem a ver. Mas primeiro vamos lá para nossas Bíblias, em João 10:10, tá? É um texto e daí a gente vai desenvolver. João 10, versículo 10. Com a Bíblia aberta, vamos fazer uma prece rapidinho com os seus fontes. Querido Deus, abrimos a tua luz maior para que ela possa nos orientar, nos capacitar e nos ajudar a fazermos o que o Senhor deseja para fazermos. Porque nós somos rebeldes, queremos fazer nossa própria vontade, mas sabemos que se confiarmos em Ti, teremos todas as dádivas que outros já tiveram, muito mais que o Senhor anseia nos dar. Amém. Ajuda-nos, Pai, a entender a Tua palavra e colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui diz assim o texto: o ladrão vem e assim diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nunca foi plano de Deus que a gente tivesse doença, morte, nossos dias fossem contados já, porque quando você nasce já está contagem regressiva para a morte. Verdade. E aí Deus não quis isso, não era plano dele. O ladrão aqui é o inimigo das nossas almas. Ele veio e ele tocou na menina dos olhos de Deus. Nós, os bebezinhos que Deus tinha colocado, recém-criado lá no paraíso, lá no Éden, Deus foi, o inimigo foi e tentou a Eva. Ali é uma questão que a gente não vai entrar, porque ela caiu na tentação, por que aconteceu, enfim, estamos aqui. E Deus, Ele nos promete sim, termos vida e vida em abundância. Para a honra e glória dele, Ele deu seu Filho para que a gente tenha vida, crer no Filho na sua mente. Porém, talvez a vida não seja tão boa aqui. Mas Ele nos dá meios e sabedoria para podermos melhorar a nossa qualidade de vida. Amém. Enquanto estamos aqui.
Esse mundo é mau. É mesmo. Mas você, com a instrução de Deus, você aprende a se alimentar melhor, a se exercitar, a dormir melhor, a beber água, que hoje em dia as pessoas praticamente bebem de tudo, né? Refrigerante, suco, o que for, energético, porém a água que é simples, não é beber. Então Deus, Ele nos dá a sabedoria. Porém, as pessoas, elas têm fases na vida. Temos aqui várias crianças, estão no início da vida. Temos vários adultos. E agora eu pergunto, quem já passou dos 40 aqui? A grande maioria passou dos 40. E quando você passa, quando a gente passa dos 40, a gente começa a sentir uns negocinhos assim, meio que estranhos. Uma dorzinha aqui. Muitos negocinhos. Muitos, né? Eu também acho. A falta de memória ali. Uma dorzinha que eu nem imaginava que tinha, tá doendo. Então, o declínio da nossa saúde começa por aí. Uma dorzinha ali. Você lembra que, né? Peraí, tá uma coisa estranha. Que, na verdade, quando a gente vai ler ali na história de Gênesis, dos patriarcas, eles viviam quantos anos? 900. 600, 900. 800. E eu acredito que ele só sentiu essas dorezinhas lá para o finalzinho. Porém, com a força do pecado, nós estamos vivendo menos e com menos qualidade de vida. Então, hoje, eu vou falar justamente para esse povo que já passou dos 40. E por que eu englobo os homens e as mulheres? O vídeo primeiro. O vídeo, aquelas fotos, aquelas fotos. Então, assim, por que eu vou falar para as mulheres e para os homens? Porque os dois passam pelo mesmo período, só muda o nome. Vamos ver se essas fotos aí. Era uma vez super-heroínas na menopausa. Passou. Mulher Maravilha no calor infinito. Antes enfrentava o fogo dos vilões. Hoje enfrenta o fogo interno das ondas de calor e sem precisar de laço da verdade para admitir. Passou. Tempestade de sentimentos. Controlava o clima com um gesto. Hoje o humor muda tão rápido que nem ela consegue prever. De céu azul a tempestade em minutos. Capitão Diga, antes salvava o planeta sem perder o fôlego. Hoje, salva o domingo no sofá, já é missão suficiente. O cansaço virou seu novo vilão. Viúva da memória, antes lembrava de cada detalhe de cada missão. Hoje, esquece onde deixou o celular e por onde entrou na cozinha. Mulher gato, do sono perdido. Antes, assava de madrugada com reflexos felinos. Hoje, só queria dormir sem ser acordada por uma onda de calor ou pelaquela insônia que insiste em me atacar. Eita ferro. Mulheres que salvaram o mundo agora estão aprendendo a salvar a si mesmas. Porque até mesmo as grandes, mais fortes, precisam de pausa, autocuidado e acolhimento. A menopausa não tira o poder de ninguém, ela só ensina a usá-lo de outro jeito. E ser heroína não é nunca cansar, é continuar se cuidando, mesmo quando o corpo muda. Sabe por que eu estou trazendo esse tema? Porque tem muita gente que não tem conhecimento. E sabe o que acontece? Quando você não tem conhecimento, você sofre mais. Você não tem noção do que está acontecendo. Porque quando a gente pensa em menopausa, a gente pensa mais velhinha, né? Mais velhinha, que já passou, está com as ondas de calor. Só que não é bem assim, não. Antes de ser velhinha, já começa lá atrás. E o climatério, né? Ele pode começar até 10 a 12 anos antes da menopausa. Olha, é muito tempo, né?
antes. Eu tô vendo se abanar aí, é um dos sintomas, né, minha filha? Tô brincando. Mas a menopausa, deixa eu abrir. O que é a menopausa? A menopausa em si é o cessar da menstruação da mulher. Aí tem gente, e eu gosto de falar desse tema, porque vocês já perceberam que tem pessoas que se separam nessa fase da vida? Sim. Muitas. Eu tenho observado, às vezes, casal vive a vida toda, parecia um casal perfeito. Chega aí nessa fase lá dos 50, 60, separa, acabou. Aí eu falo, gente, deve ter alguma coisa, algum segredo. E um dos segredos é que quando muda para a mulher, também muda para o homem. Só que ninguém conversa sobre. Entendeu? Ninguém conversa. É uma coisa velada. É um segredo. Não pode saber que eu estou na menopausa. Só que aí acaba tendo as divergências. O homem também tem, mas ele é mais tranquilo. A gente vai falar no final. Mas a da mulher, ela é mais presente e perceptível. Então a menopausa tão temida, ela começa com 1 ano sem a menstruação. Aí você fala assim, pelo menos, eu não sei se vocês já viram, um monte de filhos de menopausa. Já viram as mulheres engravidarem nessa fase da vida? Sabe por que engravida? Porque fala, ó, fica 1, 2, 3, 4, 5 meses sem menstruação, opa, tô livre! Aí engravida. Porque só vai estar livre, só vai considerar a menopausa a partir do 12º mês sem vir a menstruação. Veio a menstruação, ela menstruou hoje, fica 7 meses sem menstruar. Se daqui a 8 meses ela menstruar, zera tudo, conta tudo de novo. 1, 2, tem que ser 12 meses. Aí, as mulheres que não são avisadas, não têm essa informação, engravida. Então, eu gosto de compartilhar, porque eu gosto de que as pessoas, elas façam conscientemente, se tratem conscientemente. Então, a menopausa é isso. Entendeu? A fase da mulher ativa acaba, mas só depois de 12 meses, é 1 ano sem menstruar. Lembra disso? Ela ocorre naturalmente entre os 45 e 55 anos. Pode ocorrer mais cedo para algumas pessoas? Pode. Pode ocorrer mais tarde para outras? Pode. Isso aí depende de cada organismo. É a diminuição do estrogênio e a progesterona. São 2 hormônios que regem a mulher: estrogênio e progesterona. Aí a gente começa a sentir os declínios. E é sobre ele que a gente vai falar. Porém, a gente vai falar de um período que antecede, que se chama perimenopausa. Gente, antigamente falava só de climatério. Agora tem perimenopausa. Porque o climatério é um período muito longo. E ele pode ser muito antes. Começar lá atrás, mas com sintomas muito levinhos. O perimenopausa já é mais específico. E ele vem antes da menopausa e se inicia lá pelos 35 anos. Sabe por que eu estou falando isso? Eu não tinha muita ideia disso. Da perimenopausa atingir a gente assim. Eu comecei a sentir dores, que eu nunca fui sentir dor, mas eu estou sentindo umas dores. Eu comecei igual a louca atrás de médico. Neuro-ortopedista, aí chegou o ortopedista e falou, não tem nada. Aí foi no neuro, também não tem nada. Fiz um monte de exame e falei, gente, não é possível. Estou com dor no ombro, dor no quadril, dor no pé. E aí eu fui estudar e vi que todas essas dores já eram perimenopausa. Que ela, eu sinto, olha, sinceramente, eu sinto umas fisgadas pelo corpo. E aí eu fui na neuro e falei, doutora, eu preciso fazer o exame, eu acho que eu estou ficando com Parkinson. Só pode estar pericando. Aí ela passou o exame. O médico fez o exame, não tem nada. Não tem nada, que era o
cardiografia, não tem nada, né, meus choquinhos, nada. Aí eu comecei a juntar B com A com B, eu falei, só pode ser a perimenopausa, porque você sente uma dor real, mas que é dessa diminuição dos hormônios. Entendeu? Só que eu não tinha noção de começaria tão cedo. Achei que eu ia sentir todas essas dores lá na menopausa, só que eu já estou sentindo. Então, é um alerta, irmãos, que às vezes a gente não sabe como lidar e fica no apavoramento, entendeu? Por isso, eu gosto de compartilhar. As mulheres não percebem, são sintomas leves, e aí começa, como são esses sintomas? Irregularidade menstrual. Um mês vem, o outro não vem, começa a falhar, às vezes nem tem falha menstrual, mas tem outros sintomas. Quer ver uma coisa? Minha unha está quebradiça demais, quebra à toa, às vezes eu lixo, a bicha quebra, barrei quebra, é um dos sintomas da perimenopausa. E eu estou marcando remédio para dentro, mas remédio assim, para unha, fortalecedor de unha, entendeu? Fortalecedor de cabelo, queda do cabelo, irritabilidade. Aí, por isso que é bom o homem também saber. Porque fala assim, gente, não foi com essa mulher que eu casei, não, que a mulher só não. É a fase hormonal. E muitos não conhecendo, não toleram. Então, é um alerta para o homem e um alerta para a mulher. Tristeza e depressão. A gente estava até comentando, eu e o Anselmo, como tem pessoas depressivas e graves, depressivas sérias, que estão assim, tomando medicamento há um bom tempo e não saem desse quadro. Por quê? É fase hormonal, que talvez ela precise fazer, depois a gente vai se contar o segredo, algumas coisinhas para melhorar, entendeu? Porque você precisa se ajudar. A flacidez, gente, a pele, que não fica mais, aquela pele esticadinha. Aí você começa a ver ruga que nem sabia que existia. Eu pulei para menopausa precoce, porque, não sei se vocês viram, um tempo atrás, a Angélica falando que entrou na menopausa precoce, a esposa do Hulk. Ela com aos 45 anos, 40 e poucos, já estava na menopausa. E é precoce, não é bom. Por quê? Todos esses sintomas, eles se intensificam. A flacidez da pele, a irritabilidade, eles ficam mais presentes. A insônia, muita insônia, os calores. Então, essa menopausa pode ser um histórico familiar, pode ser uma doença autoimune, e pode ser também por cirurgias, quimioterapias, quem tira, né, a esterectomia total, retirada do útero, do ovário, ela vai ter essa menopausa precoce. E aí, alguns médicos, eles orientam a fazer sim a reposição hormonal, porque a mulher vai ter mais qualidade de vida por mais tempo, sem todos esses sintomas. Mas a reposição hormonal é uma coisa individual, cada um decide, entendeu? Por que eu digo isso? Porque é hormônio. Eu penso assim, não sei vocês, se é uma coisa natural, vai acontecer em algum tempo da vida, se for lá no momento certo, beleza, gente, todo mundo passa por isso. Agora, eu vou ficar me enchendo de hormônio, porque, não, eu não quero que uma rugazinha aqui, não, eu não quero sentir isso, eu não quero pular essa fase, eu acho arriscado, entendeu? Porém, cada um vai ao seu médico e decide. Porque, no caso da Angélica, ela precisou e a orientação era para poder ela entrar na menopausa no momento certo, não porque ela antecipou. Mas isso é uma decisão individual. Por quê? Muitos médicos falam que a reposição hormonal não provoca câncer. Porém, estudos mostram sim, que se a mulher tem uma tendência, tem uma história familiar de câncer de mama, de alguma coisa, pode sim potencializar e a mulher desenvolver. Então é uma decisão que
que a pessoa precisa ter com muita sabedoria, tá? Então, a menopausa precoce também existe. E aí a gente vai falar um pouquinho dos sintomas neurológicos. Gente, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu nem acreditei. Tem mais de 50 sintomas envolvidos com a menopausa. Coisas que eu nem imaginava. Dificuldade de concentração, perda de memória recente, tontura e vertigem, palpitação e taquicardias, sensação de choque elétrico, fico sentindo, formigamento. Outra coisa que eu fui também no ortopedista, porque eu estava sentindo muita dormência nessa mão. Olha aí o resultado, é isso aí. Boca dormente, mudança no paladar, a pessoa fica mais seletiva, mais enjoada. Quer ver uma coisa? Tem muita secura a pele. Ultimamente, até meus olhos, eu fui no oftalmo essa semana, porque meu olho está ressecado demais. Eu estou lacrimejando e resseca, mesmo usando óculos escuros e tal. E ele falou assim, é um sintoma. Me deu colírio e um comprimido para tomar. Então, assim, são vários tipos de sintomas emocionais: irritabilidade, ansiedade, depressão, transtorno, pânico, fadiga persistente. Não é preguiça. A mulher está cansada pela baixa dos hormônios, sabe? Aquela mulher que era muito ativa e quando você vê está no sofá, não aguenta ficar em pé. É a falta dos hormônios que faz com que essa fadiga persistente permaneça. Alterações do humor, de manhã está feliz, uma flor de formosura, de tarde está soltando espinho para tudo que é lado. Marido, paciência. É essa fase. Passa, vai passar, mas eu depois vou dar umas dicasinhas para poder facilitar. Porque eu acho dura pelo menos 10, 12 anos, então haja paciência. Dura 10, 12 anos. Mas sempre meninas, vai ter dicas para vocês. Meninos também. É muita coisa. Sintomas físicos. As famosas ondas de calor. Menina, só que quando o pessoal está passando por ondas de calor, eles só focam nisso, né? O calor, aí daqui a pouco o frio, né, Maria Rita? Todo mundo só fala nisso. Aí o pessoal foca nisso aí. Mas são vários outros. Sudorese noturna. E ultimamente eu estou com essa sudorese noturna. Gente, pensa uma pessoa frienta, sou eu. Eu durmo com meu cobertor dobrado, porque meu marido está na andropausa, ele liga aquele ar no 20, eu congelando lá. Aí, quando é lá pela madruga, que calor! Peraí, tô toda suada. Aí dá 5 minutos, estou pegando meu cobertor de novo, aumentando o ar, com de frio. Então, é uma oscilação muito grande. E aí os dois sofrem juntos. Porque quando a mulher está com calor e é frio, o homem tem que dormir com o ventilador lá na cara dele, é bem assim. A menstruação irregular, dores nas articulações, tensão muscular, muita tensão, estou toda dura, coceira na pele, retenção de líquidos, você fica um pouquinho mais inchada, aparece aquela pança na frente, entendeu? Aquela barriguinha, porque você está, o metabolismo fica desacelerado, o metabolismo cai, então você ganha mais peso, queda de cabelo, unha quebradiça, gordura abdominal, incontinência urinária. Sabe aquele espirrou, escapou? Acontece. Eita, só coisa ruim, né, gente? É só coisa ruim. Eu falei, gente, tem que melhorar esse quadro. É muita coisa. Os sintomas hormonais são os mais específicos. Diminuição do libido. Sabe o desejo sexual? Só coisa ruim mesmo. Aí complica, né? Aí complica. Mas a gente vai dar uma dica no finalzinho.
peraí, tem solução. Secura, tanto na boca, vaginal, pele, tem uma secura muito intensa. Alterações digestivas, sabe aquele mal-estar, você come qualquer coisa, parece que... E desânimo, aquela falta, não é preguiça, gente, vocês têm que se... Por isso que eu falo, quando a gente compartilha, a pessoa vai entender e vai respeitar o seu corpo, o seu limite. Porque fala assim, poxa, eu estou tão preguiçosa, não é isso? É a fase que você está vivendo. Aí vem o tratamento. Ufa, tem tratamento. Oh, glória. Um deles são os 8 remédios. Por que os 8 remédios são importantes? Sol, osso, para pegar, tem muita osteoporose nessa fase. Então tem que pegar sol, vitamina D, tem que estar lá em cima, a partir dos 30, para poder melhorar a sua absorção. Água. Você lava a casa com o quê? Com refrigerante? Você lava a sua roupa com suco? Você limpa tudo com água. A água que vai limpar o teu organismo. Exercício físico. Para poder as juntas, sabe, voltarem a funcionar, lubrificar, você tem que fazer exercício físico, caminhada, o que for. Alimentação é fundamental e a gente vai entender por quê. Tem os suplementos alimentares que você toma para te ajudar a absorção. Sono. Então, vamos lá. A insônia faz parte dessa fase. A Margarida está ali só assim, ó. É isso mesmo. Concordando com tudo. Então, a insônia faz parte. Como é que eu posso ajudar? Vocês já ouviram falar da higiene do sono? A higiene do sono você tem que, próximo da hora que você estabelece para dormir, tomar um banho morno, tomar um chá, desacelerar de telas, tirar telas, ouvir uma música lenta, uma calminha, sabe, para acalmar, para desacelerar seu organismo. Isso ajuda, porque a insônia faz parte das mãozinhas dadas com a menopausa. Eu sou uma gente que eu não tenho isso. Ainda. Porque como eu trabalho de noite também, eu chego em casa morta, durmo, meu marido fala que eu só ressuscito de manhã, mas é mesmo. Porém, eu sei que pode chegar o momento de eu sentir a insônia. Então, a higiene do sono ajuda muito as pessoas que têm essa dificuldade. Os 8 remédios, vocês já estão carecas de saber. O Papai do Céu deixou 0 a 100 para a gente. A confiança nele, conversar com ele, isso ajuda muito. Aí eu vou dar outras dicas. A isoflavona é um derivado da soja, é um remédio natural que ele é encontrado na soja, outros derivados, porém também em cápsula, para você amenizar esses sintomas. É natural. Chá de amora, quem já ouviu falar? Faz bem, viu? Faz muito bem. Esses dias eu comprei, tomei, cara, deu uma desacelerada, sabe? Ajudou bastante. A reposição hormonal, como eu já falei, é com cada um. Eu não faria, porque eu acho que é um processo natural. Então, assim, tem outros meios, e um deles que está muito na moda agora, é o magnésio. E eu trouxe aqui a suplementação com magnésio. Ele vai ajudar em vários tipos de sintomas. Por exemplo, magnésio treonato. Ele ajuda na memória, na concentração e no estresse. Tem cápsula, tem líquido, tem um monte de coisa lá. Magnésio dimalato. Energia, ele ajuda para dar energia e dores musculares. Magnésio taurato, para insônia e pressão alta. Quando eu falo da pressão alta, nessa fase da menopausa, mulheres, as doenças cardiovasculares, elas atingem mais as mulheres, porque os nossos hormônios, eles nos protegem.
Quando é jovem, você vê mais doença cardiovascular em homem. Porém, na menopausa e pós-menopausa, a mulher desenvolve mais pressão alta, doenças cardiovasculares. Então, é um alerta que você tem que se cuidar de novo. Continuar, não é que tem que se cuidar, você tem que continuar se cuidando, visitando ao médico, fazendo seus exercícios, porque isso tudo só agrava na menopausa, tá? Então é um alerta. E aí esses magnésios, eles ajudam a diminuir esses sintomas. E tem o magnésio glicina, que ele, quando a mulher também está nessa fase, aumenta a resistência à insulina, então desenvolve a diabetes. Nessa fase. Então ele ajuda a nivelar os níveis glicêmicos e ajuda também a emagrecer, porque a gente ganha peso, principalmente abdominal. Então ajuda a emagrecer. Tem tratamento, viu, meninas e meninos também? Porque é uma fase, quando entra na menopausa, não tem como voltar. Vai ficar ali. E pós-menopausa. O que é o pós-menopausa? Vai diminuir os sintomas? Sim, mas você vai ter que conviver assim o resto da vida. É um novo estilo de vida, desacelerando, entendeu? Respeitando os seus limites. E aí você tem que desenvolver a cabeça para isso. Sabe? Tu lembra quando o Gugu morreu? O Gugu morreu, né? Por quê? Ele foi subir não sei aonde para pegar não sei o quê e caiu. As pessoas acham que ainda tem a flexibilidade, ainda tem o dinamismo e a habilidade de quando era jovem. Você tem que aceitar o momento que você está. E muitos outros momentos virão, mas você precisa, um passo de cada vez, respeitando os seus limites. Porque a pós-menopausa vai até o final da vida. Eu acho que é a fase mais longa. Porque hoje em dia as pessoas estão vivendo mais. 100 anos. A minha vozinha, do coração, né? Viveu até 107 anos. Ela só era cega porque ela não quis fazer catarata quando podia. Com 100 anos ela queria fazer catarata. E ninguém quis fazer. Então ela ficou cega por causa disso. Porém, com 105 ainda era lúcida. Então as pessoas estão vivendo mais e precisam de qualidade de vida, entendeu? Para poder ter a mente, o corpo preservado sem a depressão. Porque o que acontece? As pessoas chegam assim, poxa, eu já não faço mais, para que eu estou vivendo? Ouço tanto isso. Eu já não consigo mais fazer isso. Para que eu estou vivendo? Não, você está vivendo porque Deus permite. Amém. E para a glória dele, você tem outras atribuições para fazer. Então você sim tem valor, sim você pode se adaptar à sua nova realidade. E é isso que eu vim compartilhar para que aceitemos, mas nos cuidemos. Entendeu? Tem cuidado, tem tratamento e isso é importante. Agora eu vou falar para os homens. Eita, os meninos também passam por essa fase. E 50? Ferrou, cara. É a fase da vida masculina que se inicia por volta dos 40 anos, por a queda da testosterona. Não tem mais tanto vigor, já fica mais cansado à toa. Mas diferente da menopausa, o homem ainda continua fazendo neném. Entendeu? Porque quando é na menopausa, a mulher cessa. O homem não. Ele continua 60 anos. Você vê às vezes, como eu trabalho em pediatria, eu passo muita vergonha. Porque eu vou falar assim, ô vozinho. Não, eu sou o pai. Porque é um velhinho. Quase 60 anos com um filho pequeno. Porque diferente da mulher, não cessa. Entendeu? Eu passo muita vergonha, gente. Então, e aí, essa andropausa, ela fica mais forte lá pelos 50, a partir dos 50 em diante. Aí o homem também sente calor, sabia?
Tá vendo? Sente muito calor. Porque meu marido dorme com aquele ar ligado todo dia. E eu falo assim, marido, hoje tá frio. Não, mas tá não, aqui dentro não. O morro. Enfim, é uma fase também de aceitação. Por quê? O homem acha ainda que é um garotão. E não é um declínio, velho. Então é de aceitação. E aí, quando é, por exemplo, casal com diferença de idade muito grande, complica, né? Porque o homem está vivendo uma fase, a mulher está vivendo outra, e aí eles não se entendem, de que não se respeita, porque isso está acontecendo e não me procura mais, não sei o quê, mas é porque está também para o homem tendo esses desníveis de testosterona, então o desejo sexual também diminui. Entendeu? O libido também diminui. Também serve para homem e para mulher. Entendeu? Eu falei que ia pegar com eles. Aí o sintoma, a diminuição do libido, diminuição dos testículos, perda de massa muscular, aumento da gordurinha abdominal e as outras também, irritabilidade. O homem que já era chato vai ficar mais ainda, brincando, meninos. Brincando. Só coisa ruim. É só coisa ruim. Ginecomastia. Você sabe o que é isso? Não tem nem ideia. Não? Mama. Eita, Cresce mama. E o homem pode ter câncer de mama. Você acredita nisso? Vocês não sabiam, né? Pode ter. Eu lembro lá no posto que a gente tinha uma mastologista lá. Uma vez um senhorzinho de bengala chegou lá com a mama crescida. Ela pediu ultrassom, ela pediu mamografia, porque ele estava com ginecomastia, que pode acontecer nessa fase. A mama fica muito dolorida e tem que rastrear, às vezes ele reverte, mas tem que rastrear por causa do risco de câncer, tá? Ainda tem sim. Perda dos pelos no rosto, cabelo vai embora, insônia, alterações de memória também prejudica a rir da gente, eles também têm, fadiga, depressão, queda de cabelo, eu falei, e a sonolência também, entendeu? Mas o sono que dá, meu pai é muito dorme a tarde toda. Eu falo, pai, como você consegue dormir cedo? Pois é, meu pai dorme e quando é de noite, 9 horas da noite, já está na cama. Eu falei, sim, como ele consegue? É bom, hein? Enfim, mas também tem tratamento. Eita ferro. Exercício físico, né? Os 8 remédios servem para um, servem para os outros, porque eles só fazem bem. Castanhas, esqueci de falar isso para as meninas. Castanhas e cereais, eles ajudam, entendeu? Porque eles têm minerais naturais. Então vocês não deixa eu só falar. Não é grande quantidade, é qualidade. Porque elas também engordam, tá? Então assim, castanha do Pará, come uma. Sabia que eu vi uma nutricionista falando isso? É uma castanha, uma ameixa e eu acho que castanha de caju 2. É bem pouquinho. A gente faz o queijo prato? Não é. Porque também engorda. É pouquinho, mas tem que ter todo dia. Vai ajudar a regularizar. Tomate para os homens é bom, câncer de próstata, ajuda. Exames anuais, porque o homem foge de médico. Tribulus terrestres. Eu tinha o meu lá que fugia, agora eu cato ele já está em cobra. E tem um Viagra natural. Que está aí fazendo alguns sucessos. O Viagra natural é o Tribulus terrestre. Porém, ele tem restrição com relação a quem tem pressão alta e problemas cardiovasculares. Mas quem não tem, ele é vendido em cápsula, em chá, Tribulus terrestre.
ele ajuda nessa parte da disfunção, entendeu? E aí você tem que conversar com o seu médico, tem médico que não gosta. Porém, se você não tem pressão alta, não tem problema cardiovascular, então é uma dica como o magnésio é para as mulheres, entendeu? Mas acho que o magnésio também funciona para os homens, se eu não me engano é para os dois, porque esses sintomas são comuns. E nisso a gente vê, que a saúde, a gente tem que cuidar dela desde criança. E quando chega na fase adulta e a terceira idade, se intensifica. Não é para descuidar, porque você é muito valioso para Deus. Amém. E Deus deu sabedoria aos homens para que nós cuidássemos da nossa saúde. Tem gente que é resistente, conheço tanta gente que é resistente a ir a médico, resistente a não, para que fazer esse exame de toque? Para quê? Só que, infelizmente, se você não ouve conselho, ouve, coitado, entendeu? Então, é um conselho que eu te dou. Intensifique a sua ida ao médico, procure fazer seus exames, porque a saúde, é um dom divino que Ele dá para você. Amém. E você tem que tomar conta dela, porque o seu corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo. Se eu quero que o Senhor me use, que Ele me fale através de mim, eu tenho que cuidar muito bem do meu corpo. Gente, eu confesso para vocês, exercício físico para mim é que é o problema. Se a mãe falar assim, vamos, Vânia, para tua casa andando, eu amo andar. Mas não me manda puxar ferro. Só que eu estou sentindo que eu preciso desse mais específico, desse mais potente. O andar só não está fazendo só efeito. O médico já falou várias vezes, tem que ter musculatura. Tem que desenvolver, porque massa muscular é perdida. A minha mãe, ela está 45 quilos, assim, mãe. Para ganhar 1 grama é isso. Porque ela perdeu massa muscular. E, por exemplo, a minha mãe, eu estou me tentando policiar de fazer exercício físico. Uma vez na semana eu faço pilates no kitchen. Vou de bicicleta, da Rua Marina até da Caeté, que volto de bicicleta. Faço bicicleta e faço pilates no kitchen. Por quê? Porque você tem que achar uma coisa que você goste. Ela gosta de bicicleta. Vai fazer pilates. Porque você vai perder massa muscular. Já sabe aqueles senhores que eram grandões? Esses dias eu estava lá no Valqueiro, recebeu um senhor que ele era professor de educação física da aeronáutica ali, da escola. Ele falou assim, olha como era meu corpo. Ele está franzininho, porque com o tempo mesmo, nós perdemos massa. Só que se você não cuidar, isso não regride, entendeu? Você tem que estar exercitando para poder ter mais tempo com sua saúde, com seus músculos, porque depois você vai ter piores consequências. Minha mãe está muito magrinha e é difícil. Dou creatina, dou suplemento, dou o seu whey e não adianta. Entendeu? Porque é a massa que eu já não tem. Então, é um alerta, irmãos. O Senhor quer que nós tenhamos saúde e vida em abundância, com qualidade. As mulheres falam assim, a menopausa está longe. Não, filha, depois desse estudo eu vi que a coisa está mais perto do que eu imaginava, porque eu já estou sentindo todos os sintomas. E eu compartilho com meus irmãos para que vocês, eu acho que quando você tem essa visão, você sofre menos. Com certeza. Entendeu? Quando você tem essa noção, você vai sofrer, mas vai sofrer bem menos, porque você vai se prevenir. E Deus vai te dar sabedoria para você conquistar hábitos novos a partir da sua fase de vida. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amantíssimo Deus, nós temos certeza de que esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Assim e seja, seremos restaurados como o Senhor, quando o Senhor voltar nos dias do céu. Amém. Muito obrigada, Senhor, pela essa certeza de que tudo tem ficado para trás. Mesmo
esses momentos de menopausa, andropausa, nós vamos superar, porque sabemos que tudo vai ser feito de novo. Amém. Muito obrigada por essa esperança, Pai. Pela esperança de termos uma vida nova e eterna, sem dores, sem sofrimento junto a Ti. Muito obrigada, Senhor. Toma cada um aqui e possamos, enquanto aqui na terra, cuidarmos melhor da nossa saúde e ouvirmos a Tua voz falando, para que possamos, como templos Teus, Te adorar. Obrigada por tudo. Continua conosco, e cada um que se dirige aos seus lares, em nome de Jesus. Amém.